Evangelho de Marcos, capítulo 12. Parábola dos vinicultores maus. Jesus então passou a ministrar-lhes por meio de parábolas. Certo homem plantou uma vinha, ergueu uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para esmagar as uvas e construiu uma torre de vigia. Depois arrendou a vinha para alguns lavradores e partiu de viagem. Chegando à época da colheita, enviou um servo aos lavradores, com o objetivo de receber deles sua parte do fruto da vinha. No entanto, eles o agarraram, o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Então lhes enviou outro servo, e também lhes bateram na cabeça e humilharam. E enviou outro ainda, o qual assassinaram. Então enviou muitos outros, mas alguns agrediram e a outros mataram. Finalmente restava-lhe enviar seu próprio e amado filho. A este lhes enviou com a seguinte intenção: a meu filho respeitarão. Todavia, aqueles lavradores combinaram entre si: este é o herdeiro. Ora, venham, vamos, matemo-lo, e assim a herança será toda nossa. Então o agarraram, assassinaram e o jogaram para fora da vinha. Diante disso, o que fará o proprietário da vinha? Virá, destruirá aqueles lavradores e outorgará a vinha a outros vinicultores. Ainda não leste essa passagem nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal, angular. Isso procede do Senhor, e é obra de grande maravilha para todos nós. Por isso, começaram a tramar um jeito de prendê-lo, pois perceberam que ele havia narrado aquela história com o propósito de acusá-los. Contudo, tinham receio da multidão, e acharam melhor se afastarem, adorar a Deus e honrar o Estado. Mais tarde enviaram a Jesus uns dos fariseus e herodianos, para tentar condená-lo em alguma palavra que proferisse. E ao se aproximarem, lhe questionaram: Mestre, sabemos que é verdadeiro e que não te deixas influenciar por ninguém, pois não te impressionas com a aparência exterior das pessoas, mas ensinas o caminho de Deus em conformidade com a mais pura verdade. Assim sendo, diga-nos, é lícito pagar imposto a César ou não? Devemos pagar ou podemos nos recusar? Jesus, porém, conhecendo o quão hipócritas estavam sendo, lhes inquiriu: Por que me tentais? Traze-me um denário para que eu o examine. E eles lhe trouxeram a moeda. Ao que ele lhes indagou: De quem é essa imagem e essa inscrição? Ora, de César, replicaram eles. Então Jesus lhes asseverou: Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E todos ficaram pasmos com ele. A ressurreição de todos os mortos. Depois chegaram os saduceus, que pregam não haver qualquer ressurreição, com a seguinte questão: Mestre, Moisés nos deixou escrito que, se um homem morrer e deixar sua esposa sem filhos, seu irmão deverá se casar com a viúva e gerar filhos para seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e faleceu sem deixar filhos. Então o segundo desposou a viúva, mas também morreu sem deixar descendentes. O mesmo ocorreu com o terceiro, e dessa forma nenhum dos 7 irmãos deixou filhos. Finalmente faleceu também a mulher. Na ressurreição, de quem essa mulher será esposa? Haja vista que os 7 irmãos foram casados com ela. Então Jesus os admoestou: Não é sem motivo que errais tanto, pois não compreendeis as Escrituras nem o poder de Deus. Quando os mortos ressuscitam, não se casam mais, nem são dados em casamento, pois se tornam como os anjos dos céus. A respeito da ressurreição dos mortos, ainda não tendes lido no livro de Moisés, no texto referente à sarça, como Deus lhe declarou: Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, e sim o Deus de vivos. Estais absolutamente enganados. O principal dos mandamentos. Um dos mestres da lei achegou-se e os ouviu argumentando. Ao constatar como Jesus lhes houvera respondido esplendidamente, perguntou-lhe: De todos os mandamentos, qual é o mais importante? Esclareceu Jesus: O mais importante de todos os mandamentos é este: Ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, portanto, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe qualquer outro mandamento maior do que estes. Então, o escriba exaltou Jesus: Muito bem, mestre. Estás absolutamente certo ao afirmares que Deus é o único e que não existe outro que se compare a ele. E que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento e com todas as forças, bem como amar ao próximo como a si mesmo, é muito mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas juntos. Jesus, por sua vez, vendo que o homem havia respondido com sabedoria, revelou-lhe: Não estás distante do reino de Deus. E a partir disso, não havia mais alguém que ousasse lhe questionar coisa alguma. Jesus é o Senhor de Davi. Mais tarde, Jesus estava ensinando no templo, quando levantou uma questão: Como podem os mestres da lei pregar que o Cristo é o filho de Davi, sendo que o próprio Davi
expressando-se pelo Espírito, afirmou: O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se o próprio Davi se chama de Senhor, como é possível, então, ser ele seu filho? E numeroso ajuntamento de pessoas o ouvia com grande deleite. Jesus condena os escribas. E, continuando seu ensino, advertia Jesus: Acautelai-vos dos escribas, pois eles fazem questão de andar com roupas especiais e de receber saudações em praças públicas, de sentar nos lugares de maior destaque, nas sinagogas, e ainda de ocupar as posições mais honrosas à mesa dos grandes banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, para dissimular fazem longas orações. Estes certamente receberão condenação ainda mais severa. A valiosa oferta da viúva pobre. E Jesus foi sentar-se em frente ao local onde eram depositadas as contribuições financeiras e observava a multidão colocando o dinheiro nas caixas de coleta de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Foi então que uma viúva pobre se aproximou e depositou 2 moedas bem pequenas, de cobre, portanto de bem pouco valor. E chamando para perto de si os seus discípulos, Jesus lhe declarou: Com toda a certeza vos afirmo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os demais ofertantes. Portanto, todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Aquela senhora, entretanto, da sua penúria, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Bom, eu vou ser breve, mas eu queria deixar uma reflexão sobre essa viúva. E a frase: nem tudo que se vê é o que é. Muitas vezes nós vemos muitas coisas aparentemente prósperas, ainda mais nas redes sociais, no mundo que nós estamos vivendo hoje, que é cheio de mídia, cheio de informações, nós temos informações a todo tempo. E nós vemos tantas pessoas prósperas, tantas pessoas abençoadas, nós vemos tantos testemunhos diferentes, tantas pessoas pregando que você pode escolher qual você quer ouvir, qual te interessa mais, você pode fazer até uma escolha. Mas, lendo essa passagem eu penso, nem tudo que se vê é o que é. Então a gente vê muitas coisas, muitas informações, mas pode ser que nada disso seja real. Nós vemos vários escândalos de pessoas, até cristãs, pastores e pessoas de grande nome, que mostravam ser tanto e de repente elas são desmascaradas e nós vemos realmente quem elas são. Então, mais do que uma oferta ali, eu creio que Jesus estava querendo dizer que o valor, que a aparência, não é o que importa, mas sim o coração. Ele via atrás daquelas moedas daquela mulher. Ninguém via que eram as últimas que ela tinha, só ele viu que era a única coisa que ela tinha. Então, só Deus, só Jesus vê quem é quem, só Jesus vê o quanto de entrega nós estamos fazendo. Então nós precisamos pedir Jesus discernimento para não cair nas falsas pessoas, nas falsas influências, mas estarmos com o coração sensível para receber o que é verdadeiro do Senhor. Senhor Deus, querido Pai, nós te agradecemos por mais um dia, por mais um devocional, pela Tua palavra. Todos os dias eu penso que não vai sair nada de mim, mas quando eu começo a falar do Senhor, é natural, é como a Tua palavra diz mesmo. Não se preocupe com o que há de falar, eu falarei através de vós. Então, acaba que o Senhor fala através de mim e eu recebo daquilo que o Senhor está falando. Então, todos os dias são desafiadores, porque eu penso, não tem nada para dar, não tem nada para oferecer. Mas aí vem o Senhor e fala fortemente ao nosso coração. Então, muito obrigado, Deus, pela Tua voz, porque o Senhor ainda fala conosco, porque o Senhor ainda manifesta a Tua graça, a Tua bondade sobre as nossas vidas de pessoas que não merecem nada. Nós pedimos a Ti, Deus, que nós venhamos ter esse coração dessa viúva, que nós venhamos ter essas atitudes dessa viúva, de entregar, Senhor Deus, tudo que nós temos ao Senhor, que nós venhamos entregar algo sincero. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Amém.